Olá, meu nome é Gabriela Davantel, eu sou nutricionista, sou coach. Oi, eu sou a Mari Davantel, eu sou Master Coach e hoje a gente quer falar com você sobre produtividade. Na verdade, como o seu corpo pode te ajudar com essa produtividade, porque afinal de contas, quem não quer ter mais disposição para chegar no final do dia, brincar com os filhos, fazer aquele programinha especial que o marido tanto quer, ou sair com os amigos no meio da semana, né, Gabi? Gostoso. Tão gostoso. Então, quem não quer? Sabe aquele desânimo que dá, aquele corpo mole que você fica por causa do calor? Então, produtividade é exatamente trabalhar o seu corpo para que isso não aconteça mais, porque você vai eliminando essas desculpas e você tenha mais disposição. Então, para isso, a gente precisa primeiro entender que o nosso corpo é uma máquina e essa máquina precisa do combustível certo. E aí a Gabi entra falando pra gente quais são esses combustíveis, né, Gabi? Exatamente. Vamos entender um pouquinho, eu quero pontuar alguns alimentos para melhorar a tua produtividade. Mas antes, eu quero que você entenda que muitos fatores podem interferir nessa produtividade. Importante. Se você estiver inflamado, se você estiver com algum problema que cause inchaço, se você tem uma resistência à insulina, que às vezes você nem sabe o que significa, mas calma, a gente vai entender melhor sobre isso. Se você tem algum problema neurológico ou se você tem realmente alguma outra patologia e às vezes você ainda não sabe, mas alguma outra disfunção, uma disfunção na tireoide, Às vezes é uma disfunção tão simples, né? Sim. E a gente não enxerga isso no dia a dia. E às vezes a gente deixou passar batido ali, faz tempo que não vai no médico. Enfim, algum outro fator pode estar atrapalhando a tua produtividade. Então talvez essas regras, elas não sejam regras ouro para você. Mas calma, nós vamos discorrer e descrever e falar sobre todos os assuntos aqui. Realmente a nossa lista é imensa, mas a gente acredita que realmente temos que dar passinhos para quê? Para que você evolua conosco. Então, se essas dicas não forem as dicas ouro para você, aguarde que vem mais. Mas vamos lá, mesmo que você tenha algum problema, entenda que essas dicas vão te beneficiar. Dicas pontuais. Primeira dica, beba água. Por quê? Porque seu corpo precisa de água. O nosso corpo realmente é formado na maior parte em água. Se nós não damos água para o nosso organismo, ele vai ter que buscar de outros recursos e talvez não seja a melhor opção. Então, realmente assim, a primeira dica é, se você está improdutiva, comece pelo simples, beba água. Segunda dica, frutas de uma forma geral, e aqui eu vou destacar a banana. Toda fruta é fonte de carboidrato. Sim, frutas têm carboidrato. E o carboidrato é energia para o nosso corpo, para nossas células, para todas as funções que nós desempenhamos ao longo do dia. A banana em especial, ela é fonte de triptofano e o triptofano é um precursor da serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar, do prazer. E quanto mais a gente tem essa sensação de bem-estar, mais produtiva a gente fica, concorda? Se você está bem, você fica produtiva. Terceiro alimento, aveia. A aveia também é fonte de carboidrato, é fonte de fibras também. E muitas vezes a aveia, ela vai regular o funcionamento do teu intestino, que também tem ligação com a questão da serotonina, que vai também dar o bem-estar, o prazer. Fora isso, a aveia ela diminui a absorção de outros carboidratos da dieta, tornando esse carboidrato uma fonte melhor aí de energia para o nosso organismo. Quarto alimento, nós temos o chá verde. E aí, esse é o queridinho da Nutri, da Coach, da Master Coach, gente. O chá verde, ele sempre aparece na nossa rotina. Se você segue a gente nas redes sociais, você sabe que ele está sempre presente. O chá verde tem dois fatores que eu gosto de destacar para a produtividade. Primeiro, cafeína. A cafeína liga o sistema nervoso central e deixa a gente de fato mais produtivo. A gente fica mais enérgico, já percebeu, né? Deu aquele soninho, toma cafeína, a gente fica realmente mais ligada. Além disso, ela é fonte de teanina. E a teanina é um aminoácido responsável também por tranquilizar, por trazer essa sensação de bem-estar. Então o chá verde ele é maravilhoso, fora que aumenta a quantidade aí de líquidos do teu dia, trazendo também produtividade. Quinto alimento. E esse eu tenho certeza que a mulherada vai adorar, o chocolate. Mas ó, presta atenção, quanto mais cacau, melhor vai ser essa função. Por quê? Porque o cacau, ele vai ajudar, então o chocolate amargo, vai ajudar a melhorar a oxigenação. E isso vai melhorar toda a interação do nosso corpo, que vai trazer mais sensação de bem-estar. E eu que estou relacionando muito produtividade com bem-estar, porque eu acredito nisso. Eu acredito que quanto mais a gente estiver bem conosco mesmo,
com mais produção e neurotransmissores aqui no nosso corpo, mais produtivo a gente se torna. E também ele vai realmente, pela oxigenação, trazer um raciocínio melhor. Então ele melhora aí a parte de raciocínio e isso torna a gente muito mais produtiva, né? Imagina se você conseguir dar uma resposta rápida para alguém no trabalho, para o teu filho, para o teu marido, enfim. Então o chocolate amargo. Temos o limão, que é um dos queridinhos da Nutri, então o limão realmente ele vai melhorar a alcalinização do nosso corpo, então ele melhora o pH do nosso corpo. O que isso tem a ver com a produtividade? Quanto melhor for esse pH mais adequado, mais equilibrado, mais eu tenho função corporal, então os meus órgãos conversam melhor entre si. E essa união do corpo, essa conversa que o nosso corpo tem entre ele mesmo, cada órgão conversando com outro órgão, facilita a nossa produtividade. E aí, nem já perdi até minhas contas, tá? Mas não tem problema. Mas outro alimento que eu gosto de incluir nessa lista aí é o mel. E aí o mel pra mim tem uma conotação especial, talvez tenha pra você também, porque eu gosto muito do doce. Eu entendi que doce, né, o açúcar branco de uma forma geral é improdutivo. Quanto mais açúcar eu consumo, menos eu me sinto produtiva. E aí entra o mel, porque além dele adoçar, delicinha, fica muito gostoso tudo adoçado com o mel, ele traz pra gente melhora da função corporal, porque ele também é fonte de triptofano, é fonte de carboidrato, o carboidrato gera energia, não é uma fonte de carboidrato que se a gente combinar bem, ela é uma fonte de carboidrato que não vai ser rapidamente absorvida, e geralmente a gente não come o mel sozinha. O mel vem com uma fruta, vem com aveia, vem num bolo, vem numa receita, né? Ou pode vir a ele com alguma coisa, mas geralmente vem acompanhado de alguma coisa. E o mel, ele é um pré-biótico, ou seja, ele ajuda no funcionamento intestinal e quanto melhor tiver o meu intestino, mais produtivo eu me sinto. Por último, retira os farináceos. Muitas pessoas percebem melhora da produtividade quando retiram a farinha branca, qualquer tipo de farinha refinada da dieta. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque a farinha, ela vai trazer muitos problemas. Lembra que eu falei no começo? Isso pode trazer, a inflamação pode estar te atrapalhando, o inchaço pode estar te atrapalhando, resistência à insulina. E a farinha já resolve muita coisa, talvez a tua tireoide. E quem tem tireoide alterada, é legal retirar as farinhas. Então, quando você retira a farinha, a gente atinge muita coisa, muita melhora corporal, o que vai gerar produtividade. Fiz esse apanhado de coisas, mas gente, a nutrição é linda e tem tanta coisa, mas só aí você já consegue fazer um cardápio bacana para você. Gente, olha quantas dicas que a Gabi deu, é por isso que eu amo a nutrição que a Gabi exerce, né? Que a Gabi fala pra gente, para sermos uma mulher do all-in, uma mulher produtiva. E essa mentalidade que nós queremos que você tenha, de que não é complicado, de que a gente pode sim simplificar. E essa mentalidade de que você tem que ter de um corpo que funciona como uma máquina. Essa máquina precisa do combustível certo. E a gente às vezes complica o combustível, né, Gabi? Exatamente. E a gente complica aquilo que a gente tem que fazer com essa máquina, gente, que deveria ser tão simples, que é o nosso próprio corpo. Então, vamos descomplicar e vamos começar a trabalhar com a simplicidade da coisa, tá? Então, mude a sua mentalidade, comece a viver na totalidade daquilo que você precisa para ser essa mulher do all-in, essa mulher produtiva que é ativa e entende o corpo como forma dessa produtividade.